dia, pessoal, tudo bem? O William falando com vocês novamente. E aí, preparados? Hoje eu vou fazer um convite diferente. Que tal corrermos todos juntos na busca do conhecimento, na busca de saber um pouquinho mais sobre os corredores de rua, este universo, o que são, o que comem, como fazem, como consomem, quais são as suas preferências, suas paixões, quais são os problemas enfrentados, quais são os projetos, os planos, o propósito dessa galera, né, que se reúne num grupo com mais de 150 mil participantes. Convoco agora o time do Grupo 1 para falar com vocês. Carla, Bruna, Bárbara, Stephanie e eu. Vamos lá? Talvez seja a sua primeira corrida, mas uma corrida diferente. Eu tenho certeza que virão outras. Convoco a todos a estarem conosco por mais esses minutos. Grande abraço e vamos lá! Oi pessoal, meu nome é Carla, eu estou aqui no Parque da Cidade de Brasília, o Sara Kubitschek. Acredito que é a principal meca dos corredores daqui de Brasília. Já são mais de 11 horas da manhã, ainda tem bastante gente correndo, pedalando, caminhando, apesar do sol forte, do clima seco que a gente tem aqui. Nós tentamos manter, né, essa visão de que, apesar do trabalho de semana de etnografia, o que a gente está fazendo buscar entender o que acontece aqui no mundo real. Então, cada integrante, cada um na sociedade, procurou fazer observações presenciais, além de buscar outras fontes de informação, além da comunidade que a gente selecionou para analisar, que foi a Amantes de Corrida do Facebook. Conta atualmente com mais de 152 mil membros, tem um bom fluxo de comentários que permite uma análise mais rica, né? A gente identificou que nessa comunidade, depois da principal motivação de estar lá para compartilhar as dificuldades, as conquistas, de obter apoio e reconhecimento, possivelmente um dos principais fins também é estar lá para indicar marcas ou obter recomendações de produtos e acessórios voltados para a corrida. É um assunto um pouco controverso, porque tem aqueles corredores que acham que não precisa usar nada, né, que se inspiram lá nos quenianos, aquele tipo de corredor que só põe uma roupa, um tênis, sai correndo, tem um super desempenho, não precisa de mais nada, até aqueles sim que usam, que gostam de testar as novidades. Então, pessoal, finalizando essa parte da escolha do tênis, parece ser importante avaliar o tipo de pisada que você tem, né? Se tem cidades que tem as lojas da ASICS e da Nike, por exemplo, e que os próprios vendedores avaliam por meio de sensores o tipo de pisada, se é pronada, supinada, se é neutro, se tem o sobrepé. Aí você, na própria loja, eles recomendam um modelo, você testa lá na esteira mesmo para ver se está tudo certo. Também tem se falado muito em drop, que é a espessura do solado, né? Quanto mais espesso, maior o amortecimento, e quanto menos espesso, maior a estabilidade. As marcas que eu encontrei, né, como sendo mais citadas, a linha Pegasus da Nike, a Boost da Adidas, também vejo muito a ASICS, a New Balance, a Mizuno e até a Olympic sendo citada. Acho que é isso na parte de produtos e marcas. Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os planos e objetivos dessa galerinha aí dos corredores de rua, né? Já entendemos um pouquinho do porquê, um pouquinho do motivo que eles aderem ao grupo, porque eles começam a correr, né? A gente sabe que tem muita superação pessoal, emocional, de diversos cunhos, né? Diversos casos. Às vezes um condicionamento físico melhor, às vezes superar uma depressão, ou então uma obesidade, né? E tudo isso é documentado dentro desse grupo, recebendo muito apoio, recebendo muita ajuda dos membros como um todo. E aí a gente vai falar um pouquinho de quais são os planos. O que a gente conseguiu perceber aí, que existe um plano em comum, seria você conseguir correr e alcançar ali a finalização de uma maratona ou de uma meia maratona. E todo o processo ele é documentado por diversos membros no grupo. Então a gente tem ali os iniciantes
começam correndo 5 quilômetros, 10 quilômetros, e temos aqueles que são mais profissionais, que já estão na 5ª, na 6ª e na 7ª maratona, né? É muito bacana a gente perceber assim que todo mundo se apoia, todo mundo vai lá, incentiva, dá dicas, ajuda com uma questão de respiração, uma questão de equipamento, de melhoria ali, de qual tênis utilizar, de qual relógio que vai cronometrar os seus batimentos, né? Que vai te ajudar a alcançar esse objetivo. E eu acho que o mais importante que existe dentro do grupo é o apoio motivacional, né? Durante o começo, durante ali o período que você está se preparando para aquilo e também durante aquele momento que você está alcançando seu... Bom, gente, vou falar um pouquinho sobre o propósito do Grupo Amantes de Corrida. Ele é um grupo voltado, como o próprio nome já diz, para pessoas que amam corrida de rua. Ele reúne desde amadores até profissionais de corrida. Esse grupo é voltado para troca de informações, troca de experiências, recomendações e muita motivação. É realmente um grupo que incentiva muitas pessoas. E também é interessante notar que ele é bem mediado, porque não são permitidos moços polêmicos de cunho político nem desabafos. Qualquer tipo de confusão já é deletada do grupo. É interessante que eles trocam também muitas recomendações. Então, para o meu tipo de pisada, qual tipo de tênis eu precisaria usar? Ou eu estou começando a correr agora, é melhor eu fazer uma primeira corrida de 5 km? Eu consigo? Né? E qual tipo de preparação eu devo fazer no dia antes da corrida? Eu devo treinar ou não? Devo descansar o corpo? Enfim, eles trocam muito esse tipo de informação. E sobre a participação dos integrantes, bom, ele é um grupo bem relevante, ele possui 152 mil membros ativos praticamente, porque a cada post a gente vê que são por volta de 100 likes, é a média, né? Em sua grande maioria são mais até do que isso. Mas quais são os posts que têm mais engajamento? A gente vê que são aqueles em que as pessoas postam sobre as corridas em que elas participaram. Então elas colocam lá medalhas, às vezes machucados, né, por quedas durante a corrida. E as pessoas gostam muito, incentivam muito e parabenizam pelo resultado. Também tem muito post de superação, de pessoas que, por um exemplo, superaram depressão ou doenças respiratórias, às vezes por ter começado a correr, perderam peso, saíram da obesidade. Então também tem muito engajamento esse tipo de post. Eu até vi um post, que eu vou colocar o print para vocês, de um cara que colocou uma foto da mãe dele participando da primeira corrida dela. Então foi muito bacana. E claro, todos os comentários são muito voltados para motivação, né, para o apoio. As pessoas se apoiam muito nesse grupo. Então é bastante positiva a participação deles lá. E aí, pessoal, bora conversar sobre as preferências, paixões, crenças e interesses do grupo Amantes da Corrida? Vou elencar aqui para vocês os principais interesses, as principais paixões dessa galera. A primeira paixão que nós conseguimos identificar através dos posts é a paixão pela saúde, é a paixão pela conquista de uma saúde melhor, né? Facilmente você observa isso nos posts antes e depois. Beleza também é uma das crenças que esse grupo tem, que através desse esporte as pessoas podem ficar até mais belas. Outras paixões são os desafios, as conquistas, né, das medalhas, tão famosas medalhas, né? Como é bacana, eu tenho algumas aqui e é muito legal mesmo quando você as coloca, né? A celebração também é uma crença que é muito importante para eles, celebrar em conjunto, colocando as suas conquistas para os demais, né, ali darem seus likes, seus comentários. Este é um grupo com bastante comentários, é um grupo com bastante interação entre os participantes, como a Bárbara pode ter adiantado aí para vocês, né? A competição também, ela se torna, como no primeiro vídeo que eu gravei para vocês, ela automaticamente você vai começando a competir e buscando resultados melhores. Isso também faz parte dessas conquistas, dessas crenças, né? Que cada vez mais que você treina, aí já não é nenhuma uma crença, mas é sim uma constatação, que cada vez que você treinar mais, você vai conquistar melhores resultados.
né? O desafio pessoal sempre você cruzar uma linha é um desafio, vencer a prova é um desafio e é uma das paixões de muitas das pessoas que correm. Então, pessoal, de forma bem resumidamente, podemos elencar aqui para vocês que saúde em primeiro lugar, beleza, equilíbrio, busca de equilíbrio. A vida profissional exige, né, que nós tenhamos uma vida equilibrada. Então as pessoas, através desse esporte, buscam esse equilíbrio. A competição, as conquistas, através das medalhas, através dos seus tempos, da melhoria dos tempos, os desafios, a celebração e também uma coisa muito importante, que é uma das crenças do grupo, que é uma das paixões, é fazer mais amigos, ter mais interações com outras pessoas. Facilmente você observa que as pessoas, elas se conhecem através do grupo e também, e nas suas cidades, como elas têm, o grupo é formado por milhares de pessoas, às vezes você participa do grupo, não conhece pessoalmente a pessoa, mas acaba conhecendo ela numa corrida quando você marca para correr com ela. Então, esse também é uma possibilidade do grupo, fazer com que o grupo saia do ambiente web e vá também para as interações pessoais. Pessoal, seria isso, e agora segue a Stephanie aí para falar para vocês sobre os pain points. Um grande abraço e foi um prazer correr aí com vocês. Até logo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie do Grupo 1 e eu vim aqui compartilhar com vocês os achados que eu tive em relação aos problemas e os pain points dos corredores amadores, da galera que ama correr, mas que não é profissional. E já falando de problema, eu tô fazendo essa apresentação sentada, porque eu não tenho fôlego, que nem o William teve, de ficar falando e andando ao mesmo tempo. Eu fico sem ar. Então, já começamos aí com um achado, um problema. Bom, começando realmente pelo início de entrar nesse mundo, o início da corrida é muito difícil, eles sentem muitas dores e o corpo, na verdade, não está acostumado, né? Quando você nunca correu ou você está muito tempo sem correr, seu corpo não está acostumado a isso, é uma atividade física que mexe com o corpo inteiro, inclusive com a cabeça. Então, o início é muito cansativo, dói muito. Você normalmente tem resultados ruins, o que acaba desmotivando. Você fala, pô, tô cheio de dor, fiz um tempo horrível, não vou fazer isso, não quero seguir. Então tem muita desistência da galera que tá querendo começar. É muito difícil, para você conseguir ultrapassar a barreira da dor e da desmotivação e até você realmente conseguir sentir um prazer com a corrida, é difícil, leva um tempo, mas depois que você ultrapassa a barreira, são quase só alegrias. Ainda tem alguns outros problemas que eu vou falar aqui, mas a galera curte bastante e sente muito prazer nessa atividade física. Bom, um outro problema que é muito falado no grupo são os acessórios, e é principalmente em relação ao valor dos acessórios que você precisa para correr. Mas o tênis é realmente o único que é obrigatório. Você não vai conseguir correr com um All-Star ou com algum outro tênis que não seja específico para corrida. Existem alguns outros acessórios que eles ajudam no seu rendimento durante a corrida, te auxiliam em outras questões também. O primeiro tem um fone, só que esses aqui que a gente normalmente ganha quando compra o celular, né, que vem junto, eles não são bons por causa dessa cordinha. Então, quando você está correndo, você acaba esbarrando na cordinha, embola o braço na cordinha, o fone cai. O ideal são fones de Bluetooth, que normalmente não tem fio, ou que o fio só vai de uma orelha para outra, ele não tem essa cordinha pendurada. A outra coisa é o celular. Se você vai levar o celular, você não vai ficar carregando o celular na mão, você precisa ter algo como isso aqui para botar o celular. E é até possível encontrar esse porta-celular, digamos assim, barato, mas o problema é que quando você vai somando um acessório com o outro, no final a conta sai muito caro, né? E um terceiro acessório que é importante, principalmente em dias de treino, não em dias de corrida profissional, essas corridas que as pessoas pagam, né, para ir, você ter algum lugar para guardar pelo menos a chave da sua casa, algum dinheiro para comprar uma água, alguma coisa que você venha a precisar, né, enquanto você estiver na rua, porque é a mesma coisa do celular, você não vai ficar carregando, não vai ficar com ele na mão enquanto você corre. Então você precisa de algum lugar para guardar. Esses porta-celulares, às vezes, eles têm alguns bolsinhos que você pode guardar ali. Em algumas roupas vem com um bolso interno
que você pode guardar, mas normalmente são roupas masculinas. As mulheres têm um pouco mais de dificuldade de encontrar esse tipo de roupa, que tem bolsos com zíper, onde você pode guardar esse tipo de coisa e não vai te incomodar, nem te atrapalhar durante a corrida, também não tem risco de cair e você não perceber. Mas existem também algumas pochetes, digamos assim, é quase que uma doleira, eu tô até com uma aqui, vou mostrar, que você consegue botar ali a sua chave, o seu dinheiro, e ela fica bem grudada no corpo, é bem pequenininha, não pesa e não vai atrapalhar na sua performance. Então tá aí mais um acessório que é importante também. E um acessório muito falado no grupo são os relógios. Eu tenho um aqui, é o Fitbit, e o que eles falam muito no grupo é o Garmin, que são relógios, bom, eles funcionam como um relógio normal, né, com a hora, mas eles basicamente medem a sua atividade física durante o seu dia, durante o tempo que você estiver usando ele. Então eles dizem quantos passos você deu no dia, quantos degraus de escada você subiu, e principalmente em relação à corrida, ele diz quantos quilômetros você correu e qual foi o seu pacing, né? Qual foi a sua velocidade média durante cada quilômetro. E isso é uma coisa que eles usam muito como motivação, né? De estar sempre querendo melhorar o pacing, querendo bater o próprio recorde, né? Uma competição com eles mesmos, né? E esses relógios muitas vezes também estão ligados a aplicativos, tem GPS, então você consegue ver o trajeto que você percorreu. Para eles é uma coisa muito motivadora, mas mais uma vez é um acessório caro que necessita um investimento alto. Então tem uma reclamação muito grande sobre isso, sobre o custo de você ter, né, um tênis legal, os acessórios legais para conseguir fazer uma corrida, né, conseguir fazer treinos produtivos e motivadores durante a sua semana. Então, dinheiro é mais um problema nesse meio. E aí, outro problema também é o lugar onde se pode correr. Muitas pessoas não têm lugares adequados perto de casa ou perto do trabalho para correr. E isso faz muita falta, porque se você está correndo num lugar bonito, por exemplo, como uma praia, um parque, ou num lugar que é próprio para corrida, ou seja, você não precisa ficar desviando de pessoas, bicicletas e, enfim, qualquer outra coisa que esteja no caminho, isso ajuda muito. Então, você ter um lugar próprio para a corrida, principalmente se for um lugar bonito de estar, confortável de estar, isso ajuda muito. Então, eu aqui, por exemplo, eu estou numa praça, que é aqui perto da minha casa, às vezes eu venho aqui correr. As pessoas falaram muito do Ibirapuera, por exemplo, de algumas praias, então faz diferença você ter um lugar legal para fazer os treinos, né, para as corridas profissionais, corridas pagas. Então, mais um problema. E aí, entrando nisso também, tem a questão do clima. Então, você tem que estar preparado para o clima. Se tiver muito calor, você tem que estar preparado para isso. Se tiver muito sol, você tem que estar com óculos escuros, com boné, passar um protetor. Se tiver muito frio, você tem que estar com uma roupa adequada, normalmente uma roupa térmica, porque não adianta estar muito frio e você botar um casaco de moletom. Você vai ficar suando, aquilo ali vai te fazer mal, vai atrapalhar seu rendimento. Então tem que ser roupas adequadas mesmo para fazer esporte físico ao ar livre enquanto estiver frio. E, mais uma vez, essas roupas são caras. E tem a questão da respiração também. As pessoas têm muita dificuldade de adequar a respiração enquanto correm. Eu sou uma dessas pessoas, não só em relação ao fôlego, mas eu respiro errado enquanto eu corro. Eu acabo não respirando pelo nariz, eu respiro pela boca. E aí você acaba ficando com aquela dorzinha lateral aqui na barriga. Então tem toda essa questão da adaptação da respiração, que para alguns é um processo fácil, mas para a maioria é um processo difícil, que leva tempo. Agora entrando sobre as coisas que afastam os corredores dessa rotina de treinos diária, né? Porque eles normalmente fazem treinos quase que diários. E algumas coisas afastam eles desses treinos. E a volta, quando você fica um tempo parado, é muito difícil. Ela não é tão difícil quanto o início, quanto você entrar nesse mundo, mas você voltar a fazer tanto a correr quanto fazer qualquer tipo de exercício, né? Quem faz exercício sabe que quando você fica um tempo parado, é difícil voltar. Você sente dor, seu rendimento é muito pior, você fica irritado porque
você fazia a coisa tão bem, né, um exercício tão bem e agora não está mais conseguindo fazer do jeito que você fazia. Então é mais uma coisa que desmotiva, né? E um dos principais motivos é a gripe, porque a gripe ela demanda que você descanse, né, que você fique em repouso. Então muita gente normalmente para uma semaninha por causa de gripe e aí tem que voltar devagar, né, aos poucos. Tem a questão da alimentação, então você tem que comer antes de correr, mas também não é correr logo depois de fazer uma refeição. Então demanda um pouquinho de planejamento. E as pessoas nem sempre têm tempo na rotina delas para ter um planejamento de encaixar um treino de corrida. Então tá aí mais um problema. Mas o principal motivo que afasta os corredores desse dia a dia da corrida são as lesões e as contusões, que normalmente são muito sérias e são geradas pelo excesso de corrida, por você, pelos corredores que às vezes tentam passar do limite deles, eles muitas vezes não respeitam o próprio corpo, né? O corpo às vezes dá sinais e a gente tenta deixar para lá, tenta passar por cima e vencer os próprios limites e às vezes isso dá errado, então geram lesões, contusões no joelho, no pé, na perna. Muitas vezes acabam gerando operações, então é um tempo de repouso, de tratamento muito grande, lesões e contusões, ela é muito, muito complicada. Bom, e agora entrando no mundo das corridas, né, as corridas pagas, um dos principais motivos de reclamação, opa, achei que era um bicho caindo aqui na minha cara, um dos principais motivos de reclamação é o valor alto das corridas. As corridas são muito, muito caras, então tem muita gente reclamando sobre isso. Tem muita reclamação sobre trajetos mal planejados das corridas, pessoas que se perdem no meio do caminho ou confundem. Algumas corridas são duplas, por exemplo, 4 km e 10 km ao mesmo tempo, e aí as pessoas da de 4 acabam entrando na de 10, da de 10 na de 4, então trajetos mal sinalizados no geral. Existem quedas também durante a corrida, pessoas que têm contusões durante a corrida, que caem, que se machucam. Eu cheguei a ler um relato, até botei no trabalho, sobre uma moça que ela fez a corrida de 10 km e quando ela finalizou não tinha mais medalha, e deram uma medalha de 4 km para ela. E aí ela tava, né, pé da vida, porque ela pagou caro e a medalha, por mais que eles não corram pela medalha em si, a medalha é um prêmio, né? É quase que a prova ali de que você realmente fez aquilo. Então é muito chata essa situação, tem muitos problemas em relação a essas provas. E tem os problemas não só durante a prova, mas antes e depois também. Então antes as pessoas reclamam muito de insônia, pré-prova, e alguns até falam que reclamam dos horários, as provas acontecem muito cedo, então eles têm que acordar 4, 5 da manhã para ir fazer as provas. E até falam que as provas à noite são melhores, por isso estão tão famosas as provas à noite, porque você não tem que madrugar para ir fazer a prova. E tem o problema do pós também, que aí é engraçado, é unânime. Todo mundo sente muita dor, independente do preparo físico que a pessoa tenha, todo mundo sente muita dor, principalmente nas pernas, né? Acho que é no corpo todo, mas principalmente nas pernas, logo após a corrida e no dia seguinte da corrida. Dia assim, não conseguir nem subir uma escada, tem que subir um degrau, a pessoa tem que se contorcer toda para conseguir subir, porque dói o corpo inteiro, parece que o corpo não responde. Bom, esses foram os problemas, os pain points que eu encontrei no grupo do Facebook da corrida. Espero que vocês tenham gostado. É isso. Tchau, tchau.